Olá pessoal, sejam bem-vindos e no vídeo de hoje o tema será Direito e Confiança. O direito não é uma constante eterna. Nada garante que ele continuará a existir e também nada garante que ele seguirá existindo da mesma forma que nós o conhecemos hoje. O que me autoriza a afirmar isso é o traço histórico no estudo do direito. A partir da perspectiva da comparação com as eras antiga e medieval, em que força e fé, escravidão e servidão, direito natural e canônico pareciam modelos insubstituíveis, insuperáveis. E, no entanto, as formas de vida foram se alterando e os modelos jurídicos também. Pautado nisso, a pergunta a ser feita hoje é: e o que garante a existência do direito? Como nós temos certeza que ele seguirá existindo exatamente da forma como nós o conhecemos? O que sustenta a existência e o formato jurídico que nós temos hoje? É para responder a essas e outras questões que no vídeo de hoje nós abordaremos 4 perspectivas teóricas para buscar explicar de uma forma bastante didática a confiança que sustenta o sistema jurídico, pautados em percepção, origem, ficções coletivas e realidades vivenciadas. Se você se interessa por esse tema, vem comigo para o vídeo. Existem muitos caminhos possíveis de explicação do fenômeno social denominado direito. O que será abordado aqui será a junção de 4 teorias pautado em 3 obras distintas. A ideia é juntar essas teorias de modo a explicar desde a origem, desenvolvimento e a manutenção do direito do modo como nós o conhecemos hoje. Por isso eu dividirei essa análise em 4 frentes, pautada em 3 livros. Portanto, nós estudaremos a fenomenologia, a genealogia, a lógica das ficções coletivas e das realidades vivenciadas. E eu espero que ao final vocês compreendam bem a importância da junção dessas teorias e tenham chegado a uma conclusão a respeito de qual é o alicerce, a base que sustenta o nosso modelo de direito da contemporaneidade. O primeiro elemento teórico de sustentação da análise de hoje é a fenomenologia. E a análise está toda pautada no livro de Albert Schutz. Nessa obra, o autor nos explica o que é a fenomenologia, que é como as pessoas percebem os elementos fenomênicos, como é que os fenômenos são percebidos pelo indivíduo. E quando ele migra para a ideia do traço social, ele lida então com a fenomenologia social. Como é que nós, indivíduos inseridos numa vida social, percebemos, notamos, sentimos, lidamos com os fenômenos que nos chegam. Coisas do tipo norma, lei, prisão, obrigação, limites, tudo isso chega a nós e nós temos uma percepção sobre eles. É isso que a fenomenologia social estuda em termos de indivíduos inseridos em sociedade versus a chegada dos fenômenos ao conhecimento e à percepção desses indivíduos. Já na perspectiva da genealogia, a obra que sustenta a análise de hoje é a de Michel Foucault. E aqui nós vamos estudar a origem e o desenvolvimento de certos institutos. E quando lida com o traço da genealogia social, nós vamos estudar então como é que a vida em sociedade, a partir de aspectos históricos, sociológicos e filosóficos, deram origem aos elementos percebidos por nós, como é que eles evoluíram e como é que tudo foi impactando essa evolução. Avanços, retrocessos, lutas, guerras, brigas, tudo isso vai impactando os fenômenos sociais, de modo que eles se originam de algum lugar e vão se desenvolvendo historicamente a partir desses conflitos em sociedade. Então percebam, enquanto a fenomenologia está preocupada com o modo como nós recebemos a informação dos fenômenos sociais, a genealogia está preocupada em explicar a origem desses fenômenos e a evolução histórica e sociológica a partir de um método filosófico que busque sustentar uma explicação científica desses mesmos elementos sociais. No terceiro e no quarto elemento, que são as ficções coletivas
e as realidades vivenciadas, a obra de base é o Homo Sapiens, do Harari, que é um livro bastante mais moderno do que os outros dois, e ele lida primeiro com a ideia das ficções coletivas. O que ele chama de ficções coletivas são realidades não naturais, mas que estão tão naturalizadas no nosso dia a dia que elas parecem biologicamente criadas pela natureza, como se fossem elementos inexoráveis, insuperáveis, quando na verdade eles não são. Eles são criações humanas, portanto ficções, e que, como estão coletivamente internalizados no nosso modo de perceber e também como se desenvolveu enquanto origem e evolução histórica, nós damos aquilo como se fosse algo certo, natural e insuperável. É por isso que as ficções coletivas lidam com os fenômenos originados e desenvolvidos em sociedade a partir da sua realização enquanto vivência. Por isso chama de ficções, porque ao contrário do que possa parecer, essas perspectivas não são naturais. Elas não existem biologicamente, ontologicamente. Elas são criações humanas. Mas de tanto nós acreditarmos nela e naturalizarmos a sua existência, fica parecendo que elas estão aí desde sempre e para sempre. Então isso nos leva a uma perspectiva de que uma ficção, uma criação humana, ficou tão naturalizada, parecendo que ela é tão existencial desde sempre, que coletivamente todo mundo acredita nisso. E as realidades vivenciadas acabam sendo pautadas por essas perspectivas ficcionais que coletivamente abrangentes acabam nos dando o tom do que são as instituições, as normas, os comportamentos, de modo que nós vamos repetindo isso no tempo e no espaço. E essas realidades vivenciadas, elas precisam ter exatamente a aparência de que são naturais, para que as pessoas sigam confiando nelas. Então percebam como essa lógica que o Harari trata no livro dele, das realidades vivenciadas como se fossem elementos naturais, elas em verdade não são condições biológicas inexoráveis, insuperáveis. O que ele vai dizer é que tem que ter uma divisão entre elementos que são objetivos e que existem independentemente da nossa vontade, elementos que são subjetivos, porque são crenças que estão só na nossa subjetividade individual, que aí ele distingue então os objetivos de elementos naturais e os subjetivos de ficcionais. Crenças individuais, subjetivo, natureza inata, objetivo. Ele diz, chega num certo momento da história em que tantas pessoas acreditam nas mesmas subjetividades, o que ele vai denominar então de intersubjetividades, que são crenças individuais na cabeça de cada um de nós, mas como elas estão compartilhadas coletivamente nas ficções que as tornam reais e aplicáveis no dia a dia, nós ficamos com a certeza de que aquelas condições são eternas, que elas existem desde sempre e para sempre. Percebam como o direito se encaixa nessa explicação toda. Primeiro, como nós percebemos o direito. Nós percebemos o direito como uma realidade vivenciada, parecendo que ele existe e está aí desde sempre, quando na verdade ele é uma ficção coletiva, porque ele é uma criação dos seres humanos. Então percebam a genealogia, que vai sendo paulatinamente tornada coletiva enquanto uma informação que rege a sociedade, então se torna uma ficção coletiva, e nós passamos a vivenciar isso no nosso dia a dia. E lógico que a escrita, a oralidade, a intercomunicação entre as pessoas vai dando mais força para essas ficções coletivas, para que elas se tornem cada vez mais realidades vividas efetivamente por nós e que parecem então perspectivas que são eternas. Agora vejam como, quando nós voltamos para a origem do estudo, nós percebemos que na genealogia o direito não é um elemento natural. O direito não é um elemento que está aí para sempre, ou sempre da mesma forma, ou sempre do mesmo modo. Ele é uma criação humana. Ele é uma questão, nos dias de hoje, por exemplo, de normas postas pelo Estado para a regulação dos comportamentos da vida em sociedade. Agora, o que é que sustenta
esse modelo de direito como uma realidade ficcional? A confiança que nós depositamos no direito. Então, a certeza que nós temos dentro de nós, a partir de ficções coletivas, geradas por realidades vivenciadas repetidamente, então intersubjetividades, crenças individuais que coletivamente foram sendo espraiadas e se tornaram elementos quase absolutos de que nós podemos confiar no direito. Então, previsibilidade, isonomia, coerência, coesão são elementos importantes na manutenção da existência do direito e do formato com que ele se apresenta hoje. Agora, nada garante que isso vá seguir assim para sempre. Do mesmo modo que na antiguidade a ideia da mitologia foi superada depois pela fé, na lógica da Idade Média, e depois pela razão na Idade Moderna, e hoje pela imposição racional por um Estado criador de normas, tudo isso foi sendo superado, porque em algum momento houve uma quebra da confiança. E quando você quebra a confiança e percebe que aquilo que você achava que era eterno, natural e insuperável de verdade não é, as pessoas começam a duvidar. E quando começam a duvidar, colocam em xeque. E se isso se espalha coletivamente, nós corremos o risco de um rompimento do modelo de convívio que nós temos hoje. Então percebam como direito, tal qual o dinheiro, por exemplo. Quem garante que essa nota que você tem em mãos de R$10, de R$100, vale o que ela vale? Quem diz para você que essa nota tem esse valor que o número simbólico posto no papel diz a você que ela tem? Então vejam que, de novo, é uma ficção coletiva que, vivenciada repetidamente, gera em todos nós a percepção ou a intuição de que aquilo é realmente confiável e para sempre. Não é verdade. O dinheiro não existiu sempre. E nada garante que ele vai existir para sempre, porque ele também é uma intersubjetividade. Como a maioria confia e acaba circulando o dinheiro, dando a ele aquele valor que o número simbólico posto no papel representa, nós vamos dando continuidade. Mas percebam que, tal qual o dinheiro, o direito também não é um elemento natural, que vem da natureza e que existe independentemente da nossa vontade. Daí vem a necessidade de nós sermos bons operadores do direito, porque a única forma de nós garantirmos a manutenção do direito que nós temos, da forma como nós temos hoje, é só operando o direito de um modo cientificamente correto. É assim que o operador tem a obrigação de tratar da propedêutica e da tecnologia jurídica de um modo bastante qualitativo, para que o cidadão comum em sociedade tenha uma respeitabilidade, uma confiabilidade nesse modelo e siga perpetuando, enquanto confiar, o modelo que aí está. Pode acontecer de romper. E isso pode acontecer, inclusive, de romper por dentro, pelos operadores do direito, que é o mais indesejado, porque nós deveríamos ser as pessoas a dar o exemplo. Por isso que no livro Introdução à Teoria Geral do Direito, eu me preocupo tanto com a ideia da propedêutica e depois com a ideia da tecnologia jurídica, entender história, sociologia, filosofia e depois o sistema posto com todas as regras de hermenêutica que aí estão. Também no livro Decisão Judicial, eu trato dessa perspectiva, mas a partir de uma análise crítica, que é a ideia de que os juízes têm a obrigação de tratar o direito de modo hermenêutico e não voluntarista e não moralista, para não gerar desconfiança sobre o direito e não acabar ruindo esse sistema jurídico por dentro. Espero que vocês tenham compreendido o quanto a existência, manutenção e o modelo de direito que nós temos hoje depende da confiabilidade que a sociedade coletivamente deposita no direito e que isso não é eterno, não significa que será assim para sempre e que depende de nós, em primeiro lugar, operadores do direito, darmos a ele confiabilidade para que a sociedade como todo siga, então, confiando e levando adiante essa ciência social. Muito obrigado e até o próximo vídeo.